Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso 33º dia de reflexão do livro Uma Vida com Propósito, né? Um propósito de vida, quase mudei o nome do livro, do autor Rick Warren. E hoje ele discute sobre como ser um servo de Deus, né? Quais características que um servo tem que nos fazem pensar que a gente está fazendo o serviço a que Deus nos projetou, né? São várias características, aqui ele cita 6, né? E que com certeza vão dar um certo trabalho para a gente desenvolver. Ali fazendo a leitura eu consigo identificar quais que eu tenho mais facilidade, né, de fazer e quais eu tenho mais dificuldade. Inclusive pensando assim em algumas circunstâncias que aconteceram não muito agradáveis ou nada agradáveis, né? Não vamos diminuir essa sensação e eu pude perceber que coisas dessas características estavam envolvidas em habilidades que eu preciso desenvolver, né? Um deles, inclusive, é estar atento às necessidades e às vezes, né, dependendo do nível de atenção, ou às vezes a gente está prestando atenção em tantas outras coisas, que aquilo que é mais importante, né, ou que algo que é essencial, você se distrai e você não está atento àquilo. Então, o autor está dizendo assim, que um servo bom e fiel, né, ele está sempre atento às necessidades, sempre disponível a servir, né? Inclusive, tem alguma discussão em torno de liderança, né? Porque o mundo, em geral, busca líderes e o nosso maior líder, o exemplo que ele deu de liderança era servir os outros, né? Era assim que Jesus se denominava e ele dizia, eu vim para servir, né? Ele estava sempre disponível e fazia as atividades como lavar pés, curar pessoas feridas ou com aquelas doenças que a maioria das pessoas não queria nem chegar perto, nem tocar, nem saber que existiam, né? E Jesus estava lá, ele estava à disposição e para fazer atividades simples, né? O maior serviço dele talvez se deu pelas pequenas atitudes. E realmente, né, a gente vai ser avaliado, digamos assim, de acordo com as atitudes que a gente tem, né? Aquilo que pode ser visto, pode ser medido, e não necessariamente os outros precisam estar enxergando isso, né? É óbvio que as atitudes, elas não são medidas por intenção, né? Tem que haver uma execução daquilo, mas muitas vezes a gente faz isso na maior discrição, né? Na maior boa vontade das coisas, a gente realiza pequenas coisinhas que, ao olhar dos outros, não é percebido. Mas nada acontece despercebido dos olhos de Deus. Então a gente tem que ter muita tranquilidade de que Jesus enxerga, né, todas essas habilidades que a gente tem e onde a gente precisa melhorar. E com esse exercício, né, de nos tornarmos cada vez mais bons servos, né, sermos fiéis aos nossos ministérios, aquilo que a gente veio utilizando, né, o nosso jeito, as nossas habilidades, as nossas experiências, os nossos dons, a gente possa ter muito firme, né, um propósito de quem a gente quer atingir, quem a gente quer atender. E nesse mesmo raciocínio, né, então Deus não faz nenhum planejamento imperfeito. Se nós estamos aqui e agora, temos essas pessoas ao nosso redor, é aqui que a gente deve estar servindo, é aqui que a gente precisa fazer aquilo que está nas nossas mãos, poder se dedicar e fazer. E não importa o tamanho do trabalho, né? O autor, inclusive, cita exemplos, né, da enfermeira que cuida daquele idoso que tem incontinência, dá o banho. São coisas que são imperceptíveis, né? Em geral, a pessoa só vai visualizar, né, a pessoa depois dela tomar do banho. Ninguém vê o que você faz entre você consigo mesmo ou você com quem você está servindo, né?
mas detalhes são muito valorizados quando você tem uma visão de servo, né? Um coração de servo, que é isso, de você estar sempre disponível, sempre pronto para ajudar com aquilo que você tem naquele momento. E fazer isso de todo o coração, né? Não adianta também a gente se engajar em toda e qualquer atividade, estar sempre disposto, mas não fazer aquilo de bom grado. Então, isso faz a gente ter uma noção de quantas coisas a gente tem para desenvolver para nos considerarmos, né, bons servos. E eu achei engraçado, até anotei aqui uma frase que quando a gente entende, né, o propósito de Deus, a gente assume que desistiu completamente do direito de controlar a nossa própria agenda, né? Porque muitas vezes você não marca hora e lugar para estar a serviço, né? Em geral, as coisas acontecem de supetão. E ontem aconteceu comigo uma situação de furar um pneu e foi muito interessante que naquele momento a gente já arregaçou as mangas, já começou a mexer ali e no fim das contas muitas pessoas apareceram para ajudar e acho que em menos de 15 minutos o problema estava resolvido, né? Então é muito bom também se colocar no outro lugar, né? E perceber que pessoas que não teriam compromisso nenhum em me ajudar naquela situação se disponibilizaram de um todo e eu vi esse serviço acontecer, né? Eles fizeram de todo o coração, sem estar preocupado com que troca teria ali, né? Envolvida naquele serviço. E eu acho que é nessas circunstâncias simples que a gente percebe a importância, né, de estar voltado com o nosso olhar para o serviço que a gente pode fazer para Deus e para o próximo, né? Aí diz aqui, né, sobre essa discrição que nem sempre precisa estar visível ao olhar dos outros, né? Ele faz a diferenciação entre aquilo que é proeminente e aquilo que é importante. Se a gente pensar no nosso corpo, né, tudo que é proeminente no nosso corpo é aquilo que é visível, né? Às vezes é o que tem de maior beleza, mas o que tem maior funcionalidade e importância é aquilo que não é visto pelos olhos de ninguém. E esse é um grande exemplo para a gente entender que estar a serviço não é você demonstrar esse serviço escancaradamente, é você ir fazendo ele acontecer, mesmo que ele não transpareça, né, ao olhar dos outros. Essa é a reflexão do dia de hoje. Fiquem todos com Deus. Estamos cada vez mais próximos, né, do fim, e eu acredito que a gente já pode olhar para trás e perceber a nossa evolução e a nossa transformação ao longo desses 1 mês e 3 dias. Até amanhã, fiquem todos com Deus, com muito carinho, Simone.